Olá, galera do segundo ano, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Raimundo, né? Para mais uma aulinha para vocês sobre o estudo da ótica. Hoje nós vamos falar sobre as lentes, né? Lente esférica, né, pessoal? No livro de vocês lá, no livro 2, tá bom? Capítulo 14, né? Você vai encontrar as características das lentes esféricas, né? Bom, você vai encontrar, se você tiver alguma dúvida, pode ler, pode observar as imagens, tá? Mas eu acredito que nessa aula aqui você também vai ter uma boa explicação sobre o estudo das lentes, né? Deixa eu mostrar aqui. Você deve estar observando aqui o desenho de um óculos, né? Que é com a sua lente mais grossa ou mais fina, vai depender de cada deficiência que a pessoa pode ter para usar uma lente mais fina ou uma lente mais grossa, ok? Bom, é claro que a lente ela não vai ter sempre esse formato aqui quando a gente vai estudar graficamente, né? Então, vou te mostrar aqui embaixo, né, o desenho, como é que a gente vai estudar, pessoal. Aqui o desenho de uma lente, tá? Vai perceber aqui, ó, que essa lente, ela tem o objeto e tem a imagem aqui exposta, o objeto menor, a imagem maior. Perceba que os raios de luz passam de um ambiente para o outro, ok? Diferente do espelho, onde o espelho, os raios de luz batiam e retornavam, na lente, os raios de luz vão passar de um ambiente para o outro, tá? E, com certeza, né, o que a gente vai ter aqui é sobre as explicações, como é que é feita a formação da imagem, né, as características, né, dessa imagem. Vamos dar uma sequência aqui, né? Bom, lentes esféricas delgadas, né? Você deve estar vendo aí, nós vamos ver dois tipos de lentes esféricas, tá bom? Então, tipo de lente, nós teremos a lente bordas finas e lente bordas grossas, né? Bordas são as laterais dela, sabe? A espessura dela. Tem umas mais finas e tem umas mais grossas, né? Você deve estar percebendo aqui que no meu rosto tem um óculos, né? Certo? Ela é bem, a espessura aqui fininha, por enquanto não precisa de uma borda tão grossa, né? Mas à medida que a gente vai aumentando a deficiência, essa espessura da lente ela vai aumentando. Depende da necessidade de cada um, ok? Bom, comportamento óptico da lente. Nas semanas passadas, nós estudamos sobre o índice de refração. Né? O primeiro caso aqui, ó. N é índice de refração. Eu tenho da lente e tenho do meio. O meio pode ser o ar, pode ser a água, né? Então, vamos observar aqui uma lente borda fina. Né? Essa lateral aqui, a borda dela, a espessura aqui fina. Então, vamos lá. Tem o vidro, tem esse meio aqui e tem esse aqui. Ó. Poderia ser o ar aqui nesse ambiente, poderia ser o ar. Aqui eu coloquei o vidro, o meio e o ar. Né? O meio pode ser o ar, não tem problema, tá? Então, o raio de luz ele vai incidir sobre a lente. A tendência, a trajetória dele seria o quê? Em linha reta. Só que nós sabemos que no caso da lente, da água, do vidro, a luz não passa em linha reta. Então, ela sofre uma dispersão, galera. Tá? Aqui eu teria o raio da reta normal, se eu fosse traçar, né? Para dividir o quê? Os ângulos. E aqui, ó, o que acontece? O raio incidente, quando ele passou pela lente, ele sofreu um desvio. Esse desvio foi devido ao quê? Ao índice de refração do vidro, né? Que ele é mais resistente, mais refringente, né? O ar, a luz anda mais fácil. Quando passa pelo vidro aqui, ó, aí sofre uma resistência, certo? Faz com que sofra um desvio no raio de luz. Então, isso acontece na lente borda fina. Mais um exemplo de um raio aqui, ó, para você, né? Ele vem aqui paralelo, e aí você vai perceber, ó, traçando aqui a reta normal, acontece o quê? O afastamento aqui ó, em relação à reta normal, tá bom? Então, acontece isso aqui com um tipo de lente, uma borda fina, que é conhecida como lente convergente, tá? Vamos dar sequência em outro exemplo aqui, ó. A lente borda grossa, né? Perceba aqui que a borda dela aqui é mais grossa. Ó. Você tem um A, que também poderia ter o A. O raio de luz ele vai incidir sobre ela. A tendência era passar o quê? Em linha reta, só que nós sabemos que não acontece isso. E aí acontece o desvio aqui, ó, o afastamento aqui é reta normal, ó, o raio de luz se afasta, ó, né? Por que ele se afasta? Porque o vidro, né, ele tem uma resistência, uma refrigência maior do que a do ar. Então faz com que o raio de luz sofra um desvio em relação à reta normal, tá? Okay? Se fosse ao contrário, o ar fosse mais resistente, mais refrigente do que o vidro aqui da lente, essa reta aqui se aproximaria da reta normal. Mais um exemplo de um raio, raio incidente.
Aí a reta normal aqui é para você observar, e aí acontece o desvio, né? Perceba que esse raio de luz aqui, ele se afasta da reta normal. Bom, isso, na borda fina, nesse modelo aqui, nós temos a lente convergente. Na borda grossa, nós temos a lente divergente, tá? Isso quando o índice de refração da lente é maior do que do meio, que pode ser o A, tá bom? Ok? Então, vamos dar sequência aqui. E quando você tem uma lente aonde o índice de refração, né, ele é menor do que o A, né? Por exemplo. Então, aqui você tem aqui, ó, você tem o ar, tem o vidro. Então, se o índice de refração, né, do vidro for menor do que o ar, perceba o seguinte, você tem aqui o raio de luz, tá? O raio de luz nessa trajetória e a reta normal. O que acontece? Acontece o seguinte, que o que acontece? O raio de luz, em vez de ele se afastar da reta normal, ele faz aproximar. Por quê? Porque a borda da lente, né, é fina, né? Essa parte aqui azulada é fina. Então, o ar ele tem mais refrigência, mais resistência do que a lente. Então, faz com que o raio de luz se aproxime da normal. Mais um exemplo aqui. Perceba que você vai perceber que o raio de luz, ao passar pela lente, ele se aproxima da reta normal. Então, aqui na borda fina, agora acontece com a lente que divergente. Isso porque o meio, que é o ar, tem índice de refração maior do que o do vidro. No caso aqui da lente da borda grossa, o que acontece, né? Olha só, o raio incidente e a reta normal vai se aproximar. A reta normal aqui, ó, né? O raio de luz vai se aproximar da reta normal, tá? Mais um exemplo. Tá? O raio de luz se aproxima aqui. Ó. Então, aqui nós temos a lente convergente. No outro exemplo que eu passei anteriormente, isso aqui era o contrário. Esse modelo estaria o quê? Na lente divergente e esse modelo na lente convergente. Tá? Vamos fazer aqui um resumozinho. Né? Então, lente borda fina, lente borda grossa. Quando o N, que é o índice de refração da lente, é maior do que do meio, que pode ser o A, você tem lente convergente e lente divergente. Quando o índice de refração é menor do que do meio, no caso pode ser o ar, né? O ar é maior do que do vidro, você tem lente divergente, lente o quê? Convergente, né? Essa parte aqui ela é um pouco assim, sabe, chata, né, para você entender, mas o livro de vocês também tem tudo explicadinho, tá? Bom, como que é a representação das lentes? Ela não é assim igual o meu óculos aqui, ó, né? Bem definido, né? A representação gráfica é desse modelo aqui, galera, ó. Olha a lente convergente, ó. Perceba que as pontas dela aqui, a extremidade, ó, é uma seta, né? O outro exemplo que eu tenho aqui, a lente divergente, ó. A extremidade dela, ó, parece uma taça, ó, né? O formato, ó, tá? Diverge, separa. A lente convergente junta um ponto só aqui, ó. Então, essa aqui é a representação gráfica das lentes que iremos estudar, tá ok? Espero que até aí esteja tranquilo. Bom, vamos para a parte que interessante. Se eu estivesse na sala de aula, eu ia fazer vocês desenhar isso comigo lá no quadro, né? Então, aqui, ó, elementos de uma lente. Primeiro, vamos mexer com as convergentes. Quando a gente mexeu com o espelho, eu fiz vocês desenhar 5 figuras lá no quadro. Vocês reclamavam, né? Então, aqui, ó, centro óptico, que é esse ó, eixo principal, ok? Só que tem mais elemento, né? A gente vai ver aqui, ó. Mais elemento aqui, ó. Era só isso mesmo que eu tenho que apresentar, né? O centro óptico, o eixo principal. Daqui a pouco vai ver o foco e o centro, né? Então, olha a representação aqui, ó. Na lente convergente, você tem um foco, né? Imagem aqui real, tá? Foco objeto, real. Aqui, ó, foco imagem, tudo na lente convergente, tá? Foco objeto. Você sabe que aqui é como se tivesse o quê? O centro. E aqui seria o foco, que é a metade, né? O foco é a metade do centro, só que a gente chama de A0, que é ponto antes principal objeto e ponto antes principal imagem. Na lente divergente.
como que acontece também? Tem a mesma coisa, ó. Tem um centro óptico, tem um eixo principal, ok? Então, vamos observar aqui, ó, né? Agora está mais completo aqui, ó. Então, tem uns pontos, imagem, né? Foco imagem. Esse A é como fosse o centro, né? Ponto antiprincipal imagem. Ponto antiprincipal objeto, tá bom? Antiprincipal objeto, aqui, ó, está escrito para você aqui em cima. E ponto antiprincipal imagem, tá? Essas distâncias aqui são iguais, tá? Na sala de aula eu tinha dificuldade para desenhar, porque na mão dá mais trabalho. Na lente divergente também, né? Uma apresentação aqui completa para vocês. Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil para você observar. Então, aqui eu tenho o centro óptico, o ponto antiprincipal, né? Lente divergente, ó, as extremidades, né? Estão querendo divergir, separar. Então, vou mostrar para você aqui. Então, você vai ter os raios de luz paralelo, divergindo e separando aqui, ó, tá? Aqui, ó, foco, imagem virtual. Na lente divergente é igual ao espelho convexo, imagem virtual. O raio vem aqui, ó, na diagonal, vem paralelo. Então, você vai ter o foco objeto, certo? E esse foco, ele é o quê? Virtual, porque a lente é convergente. Mais um exemplo aqui, ó, para você. Agora, um exemplo mais completo. Então, quando você observar na lente divergente, perceba que esses pontos imagem, eles ficam do lado, né, esquerdo e os pontos objeto do lado direito, tá? F0, foco objeto, A0, ponto antiprincipal objeto, F imagem e aí imagem aqui. Então, você tem uns pontos imagem e você tem uns pontos objeto. Vamos dar sequência. Bom, vamos fazer um resumo aqui para vocês, né? Agora acho que é melhor para você entender. Então, aqui eu tenho aqui a lente convergente, ponto antiprincipal objeto, ponto, né, foco objeto aqui, ó, tá? É como se tivesse o centro e aqui o foco. As distâncias são iguais aqui, ó, F. Do outro lado da lente, quando a luz passar pela lente, você vai ter o foco imagem, ponto antiprincipal imagem, tá bom? Então aqui a gente vai colocar os objetos e aqui a gente vai ter a formação da imagem. E na lente divergente, né, como é que acontece, né? É o contrário, ó. Você tem aqui, ó, os pontos imagem do lado esquerdo e os pontos objeto do lado direito. Aqui, ó. A luz vai passar, ó. Você vai perceber que quando a luz passar, vai sofrer o quê? Uma refração. Para eu conseguir formar a imagem, vou ter que fazer prolongamento desse lado de cá, ó, desse lado esquerdo. Tá bom? Então, aqui é só a representação dos pontos e elementos para que eu consiga formar a imagem tanto na lente convergente como na lente divergente. Vamos dar sequência, porque senão fica muito desgastante, né? Bom, raios notáveis. Se eu estivesse mexendo com um espelho, né, seria lá uns 3 raios. O primeiro, ele vem em paralelo, passa pelo foco. O segundo, ele passa pelo foco, né, refrata paralelo. Um terceiro, passando aqui pelo centro, tá? Tem mais um aqui também, que ele pode passar pelo ponto objeto, né, e lá o ponto imagem. Mas eu só preciso no máximo de 2. Né? O que eu mais vou usar é isso aqui, ó. Paralelo, paralelo, passando pelo foco. Passando pelo foco, paralelo. Algumas vezes eu vou precisar de usar o quê? Passando pelo centro. Dando sequência aqui, ó. Na lente divergente, o que acontece? Vem em paralelo, ele diverge, né? Separa para um lado. Aí eu tenho que passar ele por onde? Pelo foco. Tem que fazer o prolongamento. Ele vem na diagonal, vai em paralelo. Aqui o terceiro passando o quê? Pelo centro. E aí, mais um aqui saindo do ponto imagem até o ponto objeto. Agora chegou na parte interessante. Construir a imagem. Aqui, galera. Aqui dá um pouquinho, né? Tem que ter um pouquinho mais de atenção. Então, aqui há que em relação às lentes convergentes. Então, o primeiro exemplo aqui, objeto antes de A0. A0 é o quê? É o centro aqui, ó, como fosse o ponto antiprincipal aqui, ó, tá? Então, aqui o objeto, o raio vai sair paralelo, passando pelo foco
imagem. Precisa de mais um raio. Passando aqui pelo centro, né, que é interessante. Tá? Eu poderia ter passando aqui pelo foco, se eu quisesse, e vinha paralelo. Okay? Então, no cruzamento aqui, ó, no cruzamento dos raios refratados, tá? Raio incidente, raio refratado, eu vou ter uma imagem. Perceba que a minha imagem é menor do que o objeto, ela está invertida, certo? E ela está localizada entre o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem, entre os dois. Características, vamos lá. Quando você perceber que a imagem se forma do outro lado, essa imagem é chamada de real, tá bom? Sempre quando formou do outro lado, imagem real. Orientação invertida, tamanho menor do que o objeto, e posição entre o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem. Vamos aproximar esse objeto agora, né, para cima do centro aqui, ó. Então, exemplo 2. Objeto em cima, né, aqui em A0 aqui, ó, que é o ponto antiprincipal objeto. Então, você vai ter um raio aqui, ó, paralelo, e aí, fazendo com que ele passe aqui, ó, passando aqui pelo foco imagem. Tá bom? Precisa de mais um raio, passando pelo centro. No cruzamento, eu vou ter aqui, ó, entre o raio refratado, o primeiro e o segundo, eu vou ter a formação da imagem. Você vai perceber agora que a imagem agora aqui, ó, ela está na mesma posição que o objeto está, certo? Mesmo tamanho, só que ela se forma do outro lado do espelho. A imagem aqui também é o quê? A imagem aqui também é real, como ela se forma aqui do outro lado, né? Vamos para as características. Natureza real, orientação invertida, tamanho igual ao do objeto e a posição em cima do ponto imagem aqui, ó. Mesmo ponto aqui, mesma distância, mesma distância. Vamos aproximar esse objeto mais um pouco. Agora o objeto entre o ponto, entre o centro e o foco aqui, ó, A0 e F0. Raio paralelo, passando pelo foco imagem. Raio passando aqui agora pelo centro. É perceber agora que a imagem vai aumentar, porque o objeto está aproximando da lente. Aqui, ó, continua se formando do outro lado a imagem, certo? Aqui é real ainda. Okay? Vamos para as características. Natureza real, porque se formou do outro lado da lente. Orientação invertida, tamanho maior agora, viu? Porque a lente aqui, ó, está mais próxima do objeto, o objeto mais próximo da lente, e a posição depois do ponto imagem, aqui, ó, tá? Bom, objeto agora em cima do foco, né? Objeto aqui. O que vai acontecer? Raio paralelo, passando pelo foco imagem. Depois, passando aqui pelo centro, não se cruzaram. Então, aqui, se não se cruzaram, eu não vou ter condição de formar a imagem. É igual no espelho côncavo, né? Tinha um caso lá, que era em cima do foco, que a imagem era imprópria, né? Então, a única coisa que eu posso dizer desse exemplo aqui é que a imagem é imprópria, não vai ter cruzamento. Ela vai se formar lá no infinito. Como você não sabe onde é infinito, então não terá imagem formada. Mais um exemplo aqui. Objeto agora entre o foco e o centro óptico, né? Está bem próximo aqui, ó. Quinto caso, igual no espelho côncavo. Então, raio paralelo, passando pelo foco imagem, depois passando aqui pelo centro óptico, não se cruzou desse lado. Mas vamos fazer o prolongamento, né? O prolongamento. Ao prolongar os dois raios refratados, perceba, olha onde é que formou agora a imagem minha. Ela não formou do lado direito, formou do lado esquerdo, do mesmo lado do objeto. Aqui eu posso dizer que a imagem não é mais real, ela é virtual. Esse quinto caso aqui é interessante, que eu posso te falar, que ele acontece com a lupa, né? Quando se aproxima assim, né? De sei lá, de um livro, de um objeto qualquer. Vamos para as características. Imagem virtual, orientação direita, né? Mesmo sentido aqui do objeto, maior e atrás do objeto. Então, quando você perceber um exemplo desse tipo aqui, ó, você vai ter essas características. Então, da lente,
convergente são esses 5 exemplos que eu passei para vocês, tá? Bom, agora vamos para a lente divergente, que é igual ao espelho convexo. Tanto faz se aproximar esse objeto ou afastar, você vai perceber que as características é uma só. Raio paralelo, né? Separa aqui, diverge. Só que os pontos são do lado esquerdo aqui, a imagem. Mais o raio passando aqui pelo centro óptico. Ele também volta pelo centro óptico, tá? Aqui, você vai perceber, ó, se eu prolongar o raio refratado, já vai se cruzar com esse segundo raio aqui, ó. Nesse cruzamento aqui, eu teria a minha imagem. Aqui eu posso dizer que a minha imagem é menor do que o objeto. Ela também é direita, tá? Vamos para as características aqui, ó. Natureza virtual, orientação direita, menor, e entre o foco em imagem e o centro óptico. Então, não importa se eu aproxime esse objeto, se eu afaste esse objeto. Você vai perceber aqui, ó, que as características da imagem na lente divergente sempre será a mesma para qualquer posição do objeto quando eu tenho a lente divergente. Toma cuidado com esses pontos, né? Que do objeto é do lado direito, do lado esquerdo tem uns pontos de imagem, na lente divergente. Ok? Bom, estudo analítico. Questão do sinal. Se você, a questão do P, né, lá na equação. Objeto real, positivo. Objeto o quê? Virtual, né? Você pode pegar a partir de uma projeção, então você vai ter o P negativo, né? Bom, P' lá, em relação à imagem. Quando é que o P' vai ser positivo? Quando a imagem é real. Quando é que o P' vai ser negativo? Quando a imagem é virtual. Foco, positivo, lente convergente. Negativo, lente divergente. Objeto acima do eixo principal, positivo. Objeto abaixo do eixo principal, que são as imagens invertidas, né? Não é isso? Desculpa, aqui a imagem não, aqui é em relação ao objeto. Você vai ter o que? Negativo. A imagem. A imagem, acima do eixo principal, você vai ter o objeto. Acima do eixo principal, você vai ter o que? Esse I positivo. Abaixo do que? Do eixo principal, você vai ter esse I negativo, que seria a imagem o quê? Invertida, que seria a imagem direita. As equações que a gente utiliza para calcular são as mesmas do espelho. 1 sobre F, 1 sobre P e 1 sobre P'. Mais uma aqui para vocês. Ó. Equação do aumento linear. O aumento linear pode ser a imagem sobre o objeto ou menos P' sobre P. Eu posso igualar essas duas equações e ficar numa só. Tá? Então, aqui nessa aula foi só uma apresentação. Não fiz exercício. Depois eu vou postar mais um vídeo para vocês, né, de aplicação dessas equações. Então, qualquer dúvida, galera, consulta seu livro, vê o vídeo várias vezes, sabe? E observa que as características é muito parecida com o estudo do espelho esférico, tá? Até mais. Fica com Deus. Bom, vamos lá.